No ano de 1951, o Brasil testemunhava a chegada das primeiras imagens do sinal de televisão, transmitidas pela extinta TV Tupi, principalmente na cidade de São Paulo. Nesse contexto, algo inimaginável para os especialistas em telecomunicações da época estava prestes a ocorrer. As ondas televisivas ultrapassariam a imponente Serra da Mantiqueira, alcançando a serena localidade de Brasópolis, situada no sul de Minas Gerais. O extraordinário desdobramento dessa história remonta a um grupo de visionários que se tornariam verdadeiros desbravadores da tecnologia moderna. Esses 5 homens, movidos por uma obstinação incomum, tornaram-se os protagonistas de uma saga que, em um curto espaço de tempo, transformaria a realidade da serena cidade de Brasópolis. A retransmissão dos sinais de TV, que poderia ter demandado um tempo significativo para se concretizar, encontrou seu impulso nas ações destemidas desses pioneiros da comunicação. No ano crucial de 1951, em 13 de fevereiro, Arthur Faria Neto, Carlos Faria, Deoclésio Campos Caridade, Geraldo Gomes e Pedro Gomes Neto decidiram empreender uma jornada notável, percorrer os 180 quilômetros que separavam Brasópolis de São Paulo, determinados a adquirir um aparelho de televisão. História, deles que eles saíram daqui de Brasópolis e foram para São Paulo para comprar um aparelho de TV lá na Mesbla. Chegou lá na Mesbla para comprar a TV, o pessoal, você tá louco, comprar TV para Brasópolis, sul de Minas, né? Não queriam vender a TV. Não queriam, eles brigaram lá e conseguiram comprar a TV. Então, olha para você ver a dificuldade, até nisso, estava comprando, pagando e tiveram dificuldade para trazer. Eu me lembro muito bem, porque sendo o filho mais velho de Deoclésio, e sempre gostando dessa atividade, desse procedimento, desse processo de comunicação, eu sempre estava junto com meu pai, filmando, fotografando. Trabalhei muito tempo com meu pai na fotografia. Pesquisas da Sumitel, elas têm uma origem, elas têm uma justificativa técnica. Quando ouviram falar aqui em Brasópolis que tinha televisão em São Paulo, o pessoal de Brasópolis, Arthur, Pedro, Geraldo, Deoclésio, meu pai, escutaram aquela conversa de que em São Paulo estavam retransmitindo um sinal de televisão na Assis Chateaubriand, diários e emissoras associadas. Foram para São Paulo. Foram para São Paulo atrás disso. O que é isso? Que som que é esse que sai do rádio, mas está embaixo, gente? Mas é curiosidade do pioneirismo. Precisavam comprar uma televisão para poder pegar o sinal, para poder fazer os testes. Não é isso? E voltam para São Paulo. São Paulo que tinha televisão. E foram lá em São Paulo, na Avenida Santa Efigênia, se não me engano, e comprou-se uma televisão Hudson, americana. E aí conseguiram fazer com que um terceiro comprasse essa televisão. Foi lá e comprou a televisão, que ia instalar na casa dele, no endereço tal, em São Paulo, na rua tal, e trouxeram a televisão para Brasópolis. O material acadêmico de rádio, de televisão, era tudo em inglês. Era uma coisa nova, era um pós-guerra. 51, 52, 53, um pós-guerra, que estava lá há 6 anos da Segunda Guerra Mundial. Então todo o material, era tudo em inglês. E foram lá e compraram um monte de coisa. Isso eu ouvi o meu pai comentando. Então aí eu já entro naquilo que eu conheço, que eu ouvia, Foram para São Paulo comprar esse material, esse acervo técnico do que era aquilo. E trouxeram. E o Menzito, o cérebro técnico, começou a ler. E descobriu como é que funcionava então a televisão. E em cima do material didático técnico de inglês,
começou-se então a se desenvolver na Praça da Matriz, aqui em Brasópolis, onde eu ia muitas vezes, aqui debaixo da casa do Sonezito, né, no porãozinho ali. A Subitel começou ali. Hoje tem um escritório de advocacia na esquina. Começou ali no porão. Fizeram uma bancada de madeira e ferros de solda, fios de solda, pasta de solda, alicate, chave de fenda, enfim, começou-se a trabalhar receptores e retransmissores do sinal daquele produto, que não é a rádio. E um dos pontos era a questão da frequência, tem que ser em ponto alto. Desprezando as críticas dos derrotistas, a brilhante equipe se dedicou integralmente à tarefa, conduzindo pesquisas e experimentos nos locais indicados em busca dos pontos ideais para a almejada recepção. Chegaram com notáveis sacrifícios às maiores elevações do sistema de relevo municipal. O sinal de rádio é diferente do sinal de televisão. Para quem não conhece, o sinal de rádio é diferente do sinal de televisão. Na televisão hoje, nós temos duas ondas de frequência. Nós temos o sinal de vídeo e o sinal de som. E ele trabalha numa onda, numa frequência quase que semelhante à da FM, frequência modulada, que é um sinal muito fino, muito puro, mas ele tem uma característica, ele só funciona em linha reta. As ondas curtas de rádio, as ondas médias de rádio, as ondas longas de rádio, a gente ouve rádio do mundo inteiro, dependendo do tipo de frequência das ondas de emissão do som. Mas o sinal de televisão, mesmo naquela época, ele vinha em dupla frequência, uma de imagem e uma de som. E para se captar esse sinal de som e imagem casados, não era aqui na cidade. Tinha que subir no morro. Era uma experiência, era uma pesquisa, era um garimpo, né? Era uma garimpagem, era uma pesquisa. Então você tinha que subir em morros para que você conseguisse pegar o sinal plano, que é a onda quase que plana, reta e linha linear mesmo, uma redundância aí, não é isso? Da linear do som de imagem da televisão. Então tinha que subir em morros. Pensa bem, naquela época não tinha GPS, não tinha nada que conseguisse falar, que conseguisse determinar que o sinal de TV conseguia chegar aqui. Porque TV é faixa de UHF, VHF, que é uma faixa que atinge até 50 quilômetros em visada direta. Como que eles tiveram essa proeza, como eles fizeram essa proeza de conseguir um sinal de TV na Serra dos Dias, onde é o observatório hoje? Uma coisa inédita, uma coisa absurda, né? Se pensar nisso nos dias de hoje, que a gente tem todos os recursos, e eles compraram equipamento, desenvolveram muita coisa, num lugar que não tinha energia elétrica, não tinha estrada, né? E pegaram em lombo de burros e mulas, levaram os equipamentos lá para cima, que muitos deles desenvolveram, captaram o sinal de TV, retransmitiram aqui, onde é o prédio do Telemig do lado, e aqui descia um fio que ligava uma TV lá em frente ao bar do Gustavo, que é do lado do bar do São Geraldo. Então, isso é uma coisa assim, inédita, uma coisa assim, a gente não dimensiona a ousadia desse pessoal. Fato interessante, muitos desses morros não tinham energia elétrica. Então, todas essas pesquisas, na sua grande maioria, eram feitas à base de motor de óleo diesel. Levava o gerador lá para cima, ligava o gerador para poder ter energia, para se trabalhar os equipamentos, para se fazer os testes de pesquisa, de captação de sinal. Então era uma coisa muito louca. Lombo de cavalo, depois comprou o Jeeping, depois tiveram a caminhonete Studebaker, né? Mas começou assim, era no lombo do burro, abrindo mato, no sacão para subir. Um idealismo espetacular, fantástico.
saiu daqui para São Paulo para se pedir essa permissão de retransmissão, ela é de setembro. Mas acredito eu, e nós temos certeza disso, né? Que essas pesquisas começaram antes, que a partir daqui, de fato, a Sumitel já estaria conseguindo captar esse sinal pesquisado a partir de 51, 52, por aí, 53, e aqui os diários e emissoras associados autorizam a Sumitel a retransmitir o sinal, sem nenhuma objeção. Evidentemente que aconteceram depois desses primeiros passos, visitas de técnicos, não é isso? Tanto de São Paulo, aqui ou daqui de São Paulo, o pessoal da Sumitel, o pessoal lá dos diários e emissoras associados, para se ver a compatibilidade de equipamentos, sinal, frequência, enfim, a permissão técnica do projeto deles. Inspirados pela fé e pela confiança no sucesso da nobre missão que abraçaram, os abnegados pioneiros da recepção de TV em Brasópolis, após vários dias de luta intensa, conseguiram captar, ainda que precariamente, a imagem emitida pela extinta TV Tupi. Esse momento foi permeado por intensa emoção e alegria incomensurável para todos os envolvidos. O primeiro sinal que eu me lembro que foi feito a público, a gente fez aqui na avenida, né? E colocamos aqui no Nadir, né? No Nadir, e colocamos uma televisão, não colocamos, né? E colocaram a televisão lá na praça, lá no Paulo Moraes. Depois foi pro clube, e cheia de gente, né? Então são fatos do início da história. Quando chega aqui e liga a TV, o que acontece? Eles trazem São Paulo para Brasópolis. Eles trazem a capital para Brasópolis, né? Então, o que acontece? As informações, tudo que acontecia em São Paulo, a gente sabia no tempo online, vamos dizer assim, né? Sabia online. Isso, para a nossa sociedade, na época, foi um desenvolvimento muito grande. O êxito desse empreendimento tornou-se uma vitória incontestável, graças ao esforço, à inteligência e à coragem dos valorosos técnicos brasopolenses. Abriram-se portas para novos avanços na vanguarda da tecnologia. A recepção das emissões de TV representou apenas o primeiro passo a ser explorado por meio da continuidade de experiências e da engenharia criativa de dispositivos destinados à melhoria das ainda embrionárias imagens captadas em Brasópolis. A partir do sinal captado, começou-se a melhorar, então, a qualidade dos equipamentos. Para receber um sinal fraco que vinha de mais de 120 km em linha reta de São Paulo, né? Linha reta, sinal de FM, linha reta, a luz não faz curva, né? E depois aqui pegar sinal, receber sinal, trabalhar esse sinal de imagem e som, duas frequências, casá-las, né? E aí então retransmiti-las com mais qualidade, com mais potência para as antenas da resto da cidade. Isso foi a Sumitel no começo. Quando você trabalha em UHF e VHF, o sistema tem que ser de visada direta, ou seja, antena olhando para a antena, que era o que acontecia. Então eles tinham uma estação repetidora lá no alto da Serra dos Dias, que captava o sinal de São Paulo, e esse sinal era processado e retransmitido para Brasópolis, antena também. E esse sinal retransmitido para cá era reproduzido nas antenas que tinha, nas TVs que tinha. Então, em VHF, UHF é visada direta. O retransmissor é valvulado na época, e a válvula mais importante da transmissão, ela dura pouco tempo, ela tem que ser trocada,
ela custa muito caro, custava, né? Hoje é tudo transistorizado, custava muito caro, e essa venda do conversor UHF servia para manter os retransmissores no ar. Tudo válvula. Você chegava perto de um transformador 4, 5 vezes maior que um holofote desse aqui, por exemplo, você estava perto de uma churrasqueira, de tanto calor que exalava aquilo. E tudo no porão da Subitel. Então, em 56, 57, já com o sinal de televisão de pesquisas que foram feitas e tal, em todos os morrinhos e morrotes da cidade, Fazendinha, Bandeira, Cruzeiro, Avenida, Serrinha, foram procurando esses sinais. Alguma coisa disso aí eu me lembro disso, que tinha que fazer essas antenas com vara de eucalipto, que era o mais barato, né? Ia subindo, vara de eucalipto, amarrando com arame, pregando, costurando, poder subir com aquelas antenas, aquelas coisas mais estranhas, mais transformers, né? Para se achar um sinal. Sabiam que era São Paulo. Para quê? Para poder vencer a Serra da Mantiqueira, para conseguir alcançar o sinal lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Para você ter uma ideia, já no Pico da Bandeira, que a gente conhecia por Pico da Bandeira, Pico dos Dias era o Pico da Bandeira, nós da escola pra gente, né? Eles já tinham a tecnologia da antena parabólica. Vocês já viram essa antena parabólica que a Subitel fez? Foi feita com o quê? Antena de galinheiro. Quer dizer, existia uma ideia, né? uma coisa deles, né? de se captar sinais de televisão. Televisão no Brasil, na América do Sul, tinha em São Paulo. Só uma outra capital da América do Sul que tinha, seria uma coisa modesta também, bem localizada, porque era um evento que estava germinando. Então, retransmissão de televisão fora da matriz, fora lá da casa da televisão, lá, foi aqui. Pegou-se o sinal original de São Paulo, certo? Qualificou-se esse sinal aqui em Brasópolis, e aí então começaram a retransmitir para as cidades da região. E aí, para manter o serviço, eles tinham a loja e montaram a fábrica que fazia o conversor de UHF. Né? Então, eles vendiam o conversor de UHF para conseguir recurso para manter a estação repetidora lá na Serra. Daí, com a permissão, com a concessão, e terem conseguido absorver a tecnologia da televisão, o que era a televisão, como é que funcionava isso, então começaram a produzir receptores e transmissores de várias potências, valvulados, né? E Brasópolis detinha então essa tecnologia. Ora, por que não vender? Né? Mas era uma venda insípida, né, César? Era uma venda insípida. Por isso dos pioneiros, esse pioneirismo é que me apaixona, porque eles não ficaram ricos com isso, né? Eles tiravam do bolso para fazer, né? Então saíram vendendo para as prefeituras das cidades vizinhas, era o ideal. Olha, nós temos esse equipamento, nós temos isso, nós temos essa permissão, nós temos tecnologia. Vocês não querem colocar uma televisão aqui na cidade de vocês? Nós temos como fazer. É isso? E fizeram o sul de Minas inteiro. Algumas cidades aqui do lado do Paraíba, São Paulo, Bahia, Rio. Isso então, isso aí eu vivi tudo isso. Eles faziam a pesquisa dos morros daquele município, faziam os testes, conseguiam captar o sinal, faziam os cálculos técnicos, né? Sabe aquela régua de matemática, né? E aí então eles captavam tudo isso e vendiam, criavam
personalizadamente um receptor e um transmissor para poder jogar esse sinal. E vendiam para as prefeituras. A cidade, então, ia ter televisão. E assim a Sumitel fez por muitos e muitos anos. Saíam de casa, Deoclésio, o pessoal saiu de casa e iam para essas cidades com esses equipamentos para vender para as prefeituras, para aquelas prefeituras terem o sinal de retransmissão de televisão, que recebiam também, às vezes, muitos deles de Brasópolis. Lá em cima, a televisão lá em cima tinha o retransmissor, então pegava o sinal daqui, que já vinha pré-amplificado para jogar para os outros. Depois eles iam adaptar o sinal naquela cidade com as características e necessidades daquela cidade. Privilégio de ser a primeira cidade de Minas Gerais e da América Latina a retransmitir emissões de TV tornou-se uma distinção honrosa, graças à iniciativa vitoriosa dos pioneiros. Ora, o objetivo, o que era o objetivo? O objetivo era expandir. Era expandir, né? Que é o que está escrito aqui. A ideia é de crescer, de expandir. A nova tecnologia, 60 anos atrás. Não é isso? 70 anos atrás, nova tecnologia. Hoje nós temos o mundo no bolso, né? No celular, mas começou lá atrás. Imbuídos de conhecimentos especializados em telecomunicações e eletrônica, os corajosos responsáveis por essa desafiadora missão confiaram em sua experiência, respaldados por uma dose robusta de entusiasmo. Cada passo desses desbravadores ressoa através do tempo, ecoando não apenas como uma realização local, mas como uma contribuição significativa para o cenário cultural e tecnológico que se estende além de suas fronteiras. Lá em 1975, a escola o Colégio Estadual Presidente Venceslau era segundo grau normal, colegial, e por força de lei da 5692, que era uma lei de 69, que obrigava todos os segundo graus ser técnico, porque o Brasil carecia de técnico. E na hora de escolher qual curso técnico ia fazer, o Dr. Zé Raimundo Faria, um advogado sábio, era o diretor da escola, escolheu eletrônica e telecomunicações, motivado pela proeza dos pioneiros, né? Tem tanta história, tanta coisa envolvendo isso, que, vamos dizer, o que marcou mesmo é a gente ser escola técnica de eletrônica hoje, já estamos aí há quase 45, quase 50 anos, por conta de um feito desse pessoal aí, né? Quanto benefício já trouxe tudo isso, uma ousadia lá, né, da época que conseguiu isso, ok? Então, eu, como moleque, né, como um menino, lá na casa do meu avô, tinha TV, né, lá no Pedro Pereira,
E o pessoal da rua ia todo mundo assistir TV lá. E eu, lógico, também. Então eu ficava encantado com aquilo. E talvez por conta disso que eu optei por fazer curso técnico de eletrônica e depois engenharia elétrica com ênfase em eletrônica. E virar professor e tudo mais. Os pioneiros, né, meio que sem saber o impacto, a grandiosidade disso, assim como eu, deve ter tido muitas outras pessoas que foram incentivadas ou motivadas para fazer eletrônica, estudar telecomunicações, por conta dessa ousadia, desse feito deles. Eu fico admirado. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, devia falar muito. A gente já, lá no CEP, tem uma feira, uma FECEP, que a gente fez dedicada aos pioneiros, né? Conseguimos o máximo de documento, temos lá alguma coisa disso. Então a gente, sempre que pode, a gente fala deles e enaltece o efeito deles. Então a gente tem esses registros todos que, graças a Deus, a gente conseguiu guardar, recuperar isso. Estava conversando com você agora há pouco, a gente falhou quando jogou a gente, nós filhos. Né? A gente via aquilo tudo acontecendo, mas a gente não tinha noção da grandeza disso tudo. Faltou um detalhe, meu pai é cineasta, né? Filmes e vídeos, depois o DVD, rádio, a gente mexeu com rádio há muito tempo, locução, reapresentação, cerimônia. Nós não temos uma entrevista feita por nós, dos 5. Passou, né? A gente tem as histórias que a gente conhece, talvez com algumas falhas, algumas faltas, nunca com excesso. É o que a gente ouvia, que a gente guarda com o maior carinho. Mas a gente não tem, por exemplo, um registro dos 5 sentados. Ou uma entrevista com o teu pai, ou uma entrevista com o Del, uma entrevista com o Pedro, ou com 4, ou com 5, ou com 3 deles, contando essa história para te guardar. A gente não tem isso. Infelizmente, o tempo passou e a gente não cuidou de fazer isso aí. Nós temos o que nós temos, que a gente conseguiu guardar, né? E isso, a Subtel é isso, é a Associação Submineira de Televisão Sonho. O legado deixado por esses 5 pioneiros de Brasópolis deixou uma marca indelével na história não apenas de nossa cidade, mas também no cenário nacional e latino-americano. Este feito notável repercutiu nas páginas dos registros da nossa modesta comunidade, ganhando vida não apenas nos livros, mas também nas praças e estradas que percorrem o nosso município. Pioneirismo desses jovens na época, em 1969, quando já estava tudo instalado, já tudo pronto, meu pai ficou sabendo que ia ser instalado aqui no sul de Minas, estavam sendo pesquisados um sítio para instalação do Observatório Astrofísico, que na época era do Valongo. E o papai, a primeira carta, quem enviou essa carta ao observatório foi meu pai, em 1969. Eles responderam imediatamente que iam fazer a pesquisa, porque aqui em cima já tinha toda uma infraestrutura, já tinha estrada, já tinha instalação elétrica, já estava tudo praticamente pronto, né, para receber o observatório. E o papai falando das maravilhas do nosso céu, né, que o nosso céu realmente é um dos mais bonitos que a gente conhece aqui no sul de Minas. Então, a partir dessa carta, eles começaram a fazer as pesquisas e hoje nós temos aqui instalado no Pico dos Dias o maior telescópio do Brasil.
o grande feito, né, dos pioneiros foi, né, subir essa montanha toda aqui, né, a 1.800 metros mais ou menos de altura, onde passaram frio, fome, subindo a cavalo, né, de mula, trazendo os equipamentos né, nas costas, né, praticamente, numa instalação precária de madeira, de arame, mas eles tinham um objetivo e alcançaram esse objetivo, né? Isso que é o importante de tudo isso, e deixar esse legado, e mais um legado que é o observatório instalado aqui no Pico dos Dias, após o feito da primeira retransmissão. É um orgulho para nós todos, brasopolenses e mineiros, né? Todo esse feito, todo esse legado deixado. Falar deles é como se eu estivesse falando com eles agora, dada não a intimidade, a proximidade que tinha. Mas assim, e eu não tive possibilidade de falar isso para eles, mas assim, sorte que a gente teve esses caras aí no passado. Porque eles realmente deram uma direção em algumas coisas aqui, né? E assim, falar que a gente tem orgulho deles, né? Que eu acho que faltou falar para eles em vida. Que a gente tem muito orgulho deles e é da sorte de ter tido eles com a gente aí. Porque a gente tem que orgulhar disso, né? A gente, como brasopolense, tem que se orgulhar disso. Em termos de comunicação, de informação, de televisão, que veio nesse pós-guerra, Brasópolis marcou história. E para esses 5 pioneiros e mais aquelas outras pessoas que, de qualquer forma, colaboraram e contribuíram para esse projeto deles, eu deixo o meu muito obrigado, o meu carinho, o meu respeito pelo projeto, por eles, por ser filho de um dos, né? Del, professor. Eu costumo dizer muito o seguinte: eu não chamo meu pai de pai, eu chamo meu pai de professor. Uma pessoa fora do tempo, né, César? Além do tempo. Então, o que eu posso dizer isso é gratidão por eles, por essa ideia deles, por esse avanço tecnológico deles naquele momento, com todas as dificuldades, carinho, respeito e admiração, né? E sempre vou brigar por Brasópolis como sendo a terra do pioneirismo na retransmissão de televisão na América do Sul. Suas ações foram estimulantes, não apenas moldaram o curso da nossa cidade, mas também deixaram uma marca indelével na trajetória da comunicação na América Latina, inspirando-nos a considerar como o presente e o futuro são moldados por aqueles que ousam desbravar o desconhecido.